Já parou para pensar nas cidades submersas? Heracleion e Baiae são exemplos que nos intrigam. Esses lugares vibrantes um dia foram importantes centros de comércio e cultura na antiguidade. Mas o que levou essas cidades a se afundarem nas profundezas do mar? Heracleion, localizada no Egito, era um verdadeiro ponto de encontro entre culturas. Baiae, por outro lado, fascinava com suas fontes termais e era um destino dos romanos. Explorar essas cidades nos ajuda a entender a complexidade do nosso passado. Heracleion era um ponto crucial no comércio do Mediterrâneo. A cidade, conhecida por sua riqueza, era mencionada em textos antigos e conecta-se à identidade egípcia, revelando um legado cultural profundo. Heracleion prosperou com o comércio de especiarias e joias, atraindo mercadores de diversas regiões. Mas, como tantas cidades, enfrentou desafios. A cidade começou a declinar devido a mudanças climáticas e elevações do nível do mar, que a ameaçaram e eventualmente a submergiram. Assim como Heracleion, Baiae também foi afetada por eventos naturais. Ambas contam histórias de adaptação e resistência das civilizações. Os registros de Heródoto nos ajudam a compreender o papel que Heracleion desempenhou nas rotas comerciais e o intercâmbio cultural. Com a submersão, as ruínas de Heracleion foram preservadas, oferecendo uma janela fascinante para as práticas cotidianas e a religiosidade do povo. Objetos encontrados nas escavações mostram a habilidade e a arte refinada dos habitantes, revelando um lado mais humano dessas civilizações. A investigação dessas cidades não é apenas sobre o que se perdeu, mas sobre como entendemos a efemeridade da riqueza e do poder. Essas histórias submersas nos convidam a refletir sobre como construímos nossas identidades culturais através do tempo e da resistência. As cidades submersas revelam não apenas perdas, mas também recomeços, mostrando que a memória cultural é sempre vital e pode persistir. Quando exploramos Heracleion e Baiae, percebemos que o passado é um mosaico de histórias que nos ensina sobre nossa própria jornada. Continuando nossa jornada, Baiae se apresenta como um refúgio para a elite romana, conhecido por suas termas sofisticadas. Essas termas eram mais do que simples banhos, eram locais de socialização e negócios. Aqui se firmavam alianças. Os romanos acreditavam que as águas termais tinham propriedades curativas, atraindo visitantes em busca de saúde e bem-estar. Com o passar dos anos, Baiae se enriqueceu, refletindo padrões de luxo e ostentação tão comuns entre os ricos daquela época. Entre os ilustres visitantes, Plínio, o Velho, descreveu em detalhes os encantos da cidade e suas belezas naturais. Entretanto, a posição geográfica de Baiae era vulnerável a desastres naturais, principalmente a atividade vulcânica. A erupção e o afundamento gradual da cidade são testemunhos de como a natureza pode mudar o destino humano. Esse fenômeno preservou as ruínas submersas, tornando Baiae um importante local de pesquisa arqueológica. O trabalho dos arqueólogos subaquáticos revela segredos da vida cotidiana dos romanos, suas práticas e crenças. Entre os achados, objetos de uso diário que falam sobre a cultura alimentar e hábitos dos habitantes de Baiae. Há também vestígios de rituais, mostrando como a religião permeava todos os aspectos da vida em Baiae. Além disso, as termas de Baiae eram adornadas com arte e escultura, refletindo as crenças estéticas da época. Com essas descobertas, podemos entender melhor como os romanos viam a beleza e a arte em seu cotidiano. Um dos rituais comuns incluía banhos de vapor, que eram considerados purificadores tanto para o corpo quanto para a mente. Esses banhos eram frequentemente acompanhados de poesia e música, integrando arte no relaxamento diário. Agora, à luz de nossas descobertas, Baiae se destaca como um microcosmos da cultura romana antiga. Através dos séculos, as atividades vulcânicas moldaram a geografia local, mudando o curso da história da cidade. As erupções, por sua vez, forçaram os romanos a se adaptarem, buscando novos refúgios e mudando paradigmas. Essas migrações forçam a reflexão sobre como a natureza e a cultura estão interligadas ao longo da história. As histórias de Baiae continuam ecoando na nossa compreensão de como os humanos lidam com desafios naturais. Quando a gente pensa na importância de Baiae, vemos que não é apenas uma cidade submersa, mas um testemunho histórico. Cada fragmento recuperado é uma peça do quebra-cabeça que nos ajuda a entender as complexidades da sociedade romana. Essa exploração nos ensina que a história é um contínuo de adaptações e mudanças, sempre influenciadas pelo meio ambiente. Por fim, a importância de Baiae como centro cultural e social ressoa até hoje, desafiando nossa interpretação do passado.
A estrutura de Yonaguni, localizada no Japão, levanta questões intrigantes. Pouco se sabe sobre sua origem, mas o que realmente a torna fascinante, alguns acreditam que se trata de uma construção humana, possivelmente de uma civilização antiga. Outros defendem que é uma formação natural. Pesquisas mostram que a estrutura pode ter sido submersa por volta de 8.000 AC, após mudanças climáticas. Mas e as marcas de cortes? Essas marcas parecem intencionais. Se forem, isso sugere que os humanos tinham habilidades avançadas na época, o que desafia nossa visão da história. Várias expedições têm sido feitas para explorar esses mistérios. No entanto, as evidências ainda são limitadas, o que gera debates acalorados na academia. Alguns historiadores propõem que Yonaguni poderia ser parte de uma rede de comércio submersa de uma civilização antiga. Mas será verdade? Outros relatos, como textos antigos, falam sobre terras submersas, mas a conexão com Yonaguni ainda é um grande mistério a ser desvendado. Vale lembrar que a forma como interpretamos Yonaguni pode refletir mais nossas aspirações do que a realidade da época em que foi criada ou submersa. As ruínas nos fazem questionar que legados deixaremos para o futuro. O que sobra de nós quando a terra muda e as águas sobem? Os desafios enfrentados pelas civilizações são refletidos nas questões que se colocam hoje sobre mudança climática e preservação cultural. Portanto, entender Yonaguni e suas origens não é apenas um exercício de curiosidade, mas também uma reflexão sobre nossa própria sobrevivência. Quando a gente olha para o passado, essas perguntas levantam profundas reflexões sobre o que somos e como nossa história continua. Enquanto exploramos Yonaguni, notamos traços de civilizações perdidas, pistas que refletem como viviam aquelas pessoas e suas interações. Essas ruínas não são apenas pedras e água. Elas são fragmentos de histórias que revelam sobre a riqueza cultural e desafios dos nossos antepassados. A descoberta dessas civilizações nos leva a refletir sobre as mudanças climáticas e como isso afetou o seu desenvolvimento e talvez sua queda. O que restou dessas culturas submersas é um lembrete do que pode acontecer com a nossa própria história em tempos de mudança severa. Isso nos faz questionar o que mais pode estar escondido sob as águas, qual é a nossa própria memória coletiva e como a preservamos. O passado é mais complexo do que parece. Qual dessas cidades você exploraria? Comenta aí. Se gosta de mistérios, inscreva-se no Curiosidades Ocultas.